E agora sim, portanto, vamos poder então dar início a este webinar. Quem não me conhece, eu sou Mariana Ferreira, sou do Grupo Informador Fiscal, quero dar as boas-vindas a todos os participantes e desejar uma boa tarde a todos. O Informador Fiscal, portanto, de forma a poder levar até quem ainda não nos conhece um bocadinho de informação e do conteúdo que nós disponibilizamos para nossos assinantes, resolvemos fazer um mês com temáticas. E dada a situação atual do país, em que, pronto, muito se tem falado da insolvência, decidimos este mês dedicar à temática da insolvência. Portanto, estamos a disponibilizar conteúdo livre, portanto, artigos de opinião, e a realizar webinários, como já havia explicado no webinar anterior. Por isso, vamos dar continuidade aos webinars com a temática da insolvência e hoje estamos aqui numa parceria com Cerejeira Ana Mora e Marinho Falcão, a quem eu agradeço desde já a parceria, em especial aos nossos oradores convidados de hoje, o Dr. Pedro Barbosa Moraes e a Dra. Zita Xavier Medeiros. Agradeço a disponibilidade e a colaboração para estarem cá. E como habitualmente iremos fazer então uma apresentação sobre o tema de hoje, que é sobre o processo especial e a revitalização PER. E depois desta apresentação iremos então reservar aqui um pequeno espaço para esclarecimentos de dúvidas. Poderão depois colocar as vossas questões no bate-papo ou então também na área reservada às perguntas e respostas. Eu colocarei as mesmas questões aos nossos oradores convidados e depois terão então a resposta por parte dos doutores. E para dar início então a este webinar, esta apresentação, irei passar então a palavra à doutora Zita Xavier Medeiros, que irá fazer então a sua apresentação. Muito bem. Doutora Mariana, antes de mais, muito obrigada pelo convite, assim ao informador, por mais este evento com a Cerejeira Ana Mora Marinho Falcão. De facto, o tema que nos traz aqui hoje acho que é completamente adequado aos tempos, infelizmente, não sendo especificamente o tema da insolvência, mas do processo especial de revitalização, será ainda, quem sabe, mais adequado a ser discutido agora, de forma a evitarmos que os empresários e as empresas recorram imediatamente à insolvência sem antes tentarem estes métodos alternativos para tentarem viabilizar as suas empresas, evitando-se assim uma pandemia nos tribunais de comércio com as insolvências e, portanto, é mais que adequado vermos aqui o caso em especial do PER. Eu vou compartilhar os PowerPoints que tenho preparados, digam-me se algum erro houver. Já conseguem ver, suponho? Estou a ver, doutora Mariana. Muito bem, então vou começar, se eventualmente falhar ou o microfone ou a imagem, digam-me por favor. E portanto, como estava a dizer, vamos falar então do processo especial de revitalização. Julgo que já terão ouvido falar, a maioria já terá ouvido falar do que é o PER e aquilo que eu me proponho aqui apresentar é um breve enquadramento, sem ser muito cansativo nem muito exaustivo relativamente a esta figura. Começo então, obviamente, pela definição do que é o PER, o Processo Especial de Revitalização. Já é, de alguma forma, antigo, foi aprovado em 20 de abril de 2012, entrou em vigor no dia 20 de maio de 2012 e foi aprovado no âmbito do programa Capitalizar. Se olharmos aqui para a data, 2012, podemos perceber que isto já veio aprovado na decorrência da crise de 2008 até 2010 e foram criados efetivamente estes mecanismos alternativos e anteriores à insolvência de empresas que confere aos empresários a possibilidade então de continuar a exercer a sua atividade negociando com os credores um plano de recuperação, reestruturação ou, como lhe chama a lei, de revitalização. Neste ponto posso para já dizer que não se trata, e aliás é isso mesmo que decorre daqui ao exposto, que não é um mero plano de pagamentos, mas tem como objetivo efetivamente a recuperação, a reestruturação e a manutenção da atividade da empresa. É obviamente integrado no Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, que regula os termos das negociações e os efeitos do acordo que vier a ser alcançado entre o devedor e os seus credores.
Portanto, é um processo de natureza urgente, naturalmente, urgente porque corre em férias, e é de natureza pública, portanto, aquilo que se passa no âmbito do PER, as peças fundamentais do andamento do procedimento são colocadas no portal Sítios, na página Publicidade da Insolvência, que é acessível a qualquer pessoa que pode ir lá consultar se a empresa está em PER ou não. Todos os credores neste processo são obrigatoriamente chamados a reclamar os seus créditos e a participar nas negociações. Eu deixo para o meu colega Pedro Moraes depois explicar o motivo deste ponto que eu aqui coloquei, porque efetivamente todos eles têm que ser chamados ao PER, que terá consequências depois nos seus efeitos. No âmbito deste PER é nomeado um administrador judicial provisório, veremos mais à frente o que é esta figura e quais são as competências, que acompanha as negociações, recebe as reclamações de créditos e atesta a aprovação do plano. Este procedimento tem também natureza híbrida, judicial e extrajudicial, é de facto apresentado em tribunal, inicialmente, e só regressa ao tribunal, afinal, para homologação do tal acordo que vier a ser alcançado entre o devedor e os credores. Tudo o que é negociações correm extrajudicialmente entre o devedor e os credores e, eventualmente, como acabei de dizer, com a intervenção do administrador judicial provisório. A quem se destina então este PER, eu já fui adiantando também na apresentação inicial que fiz, destina-se naturalmente a empresas estas que se encontrem em situação económica difícil ou de insolvência meramente iminente, ou seja, estas mesmas empresas têm que ser suscetíveis de recuperação por terem de facto viabilidade económica, ou seja, tem que existir de facto algum capital de confiança da empresa no mercado. A dificuldade com que nós juristas muitas vezes tentamos definir este conceito de situação económica difícil ou de insolvência meramente iminente vem por força do facto de a lei, o CIR, não dar uma definição profunda do que é este conceito de situação económica difícil, porque obviamente as empresas ao longo da sua vida atravessam momentos menos bons, menos maus e portanto resta saber de entre esses momentos quais deles se enquadram então nesta definição de situação económica difícil, sendo que só estas mesmas empresas deverão poder recorrer ao PER. E portanto há algum trabalho também de doutrina e jurisprudência para vir completar este conceito de situação económica difícil. O CIR dá-nos uma noção no âmbito das regras aplicáveis aos planos de insolvência, de situação económica difícil em que o devedor enfrenta dificuldades sérias para cumprir pontualmente as suas obrigações, designadamente por ter falta de liquidez ou não conseguir obter crédito. Para melhor definirmos então este conceito, eu faço sempre o confronto com a noção já de insolvência efetiva, sendo esta a situação em que o devedor se encontra impossibilitado de cumprir as suas obrigações vencidas. Portanto, parece-me que aqui, entre um conceito e o outro, a palavra-chave será dificuldade versus impossibilidade. No caso da empresa em situação económica difícil, existem de facto alguns atrasos e dificuldades no cumprimento atempado das obrigações, mas a empresa é de facto viável. No caso da insolvência, já sabe, a empresa sabe que não vai conseguir cumprir as suas obrigações vencidas, nem tem sequer qualquer perspectiva de o vir a conseguir no futuro. Basicamente, o passivo dessa empresa já insolvente é de tal forma pesado que ultrapassa qualquer perspectiva de poder cumprir algumas das suas obrigações. E, portanto, fazendo o contraponto entre estes dois conceitos, conseguimos, se calhar, com mais facilidade, entender o que é situação económica difícil ou insolvência meramente iminente. Alguns indícios que fomos recolhendo no âmbito de processos que temos em mãos, de PERs que temos em mãos, e portanto caberá sempre ao gerente ou administrador da empresa fazer uma previsão sobre a sua insuficiência ou suficiência económica. Obviamente que essa previsão deverá recair sobre o cumprimento das obrigações, apresentará então a empresa dificuldades sérias em cumprir pontualmente as suas obrigações. Eu fiz ali um sublinhado no pontualmente, porque obviamente que se o incumprimento já for irremediável e definitivo, então já não estaremos perante uma situação económica difícil, mas talvez já numa situação de insolvência. A falta de liquidez, falta de tesouraria, falta de fluxos de caixa que permitam fazer face às obrigações ordinárias da empresa e algumas dificuldades já no acesso ao crédito.
Portanto, neste caso em concreto, não é uma tragédia, não é a morte da empresa, mas sim um período de dificuldades sérias que esta empresa já atravessará. Obviamente que, em termos financeiros e de contabilidade, convém sempre olhar para os critérios contabilísticos de cada empresa, olhar ao balanço, olhar à demonstração de resultados, ver o imobilizado da empresa, analisar os fluxos de caixa. Mas, obviamente, ao contrário do que era, se calhar, as noções tradicionais no âmbito da falência, em que se olhava apenas ao balanço ou se olhava apenas à demonstração de resultados, hoje em dia é claro e é unânime que uma empresa, para ser analisada ou com uma situação económica difícil, ou já eventualmente como insolvente, há um conjunto de critérios que devem ser analisados, não autonomamente, mas, como digo, em conjunto. Aliás, antigamente, e no caso da falência, um dos critérios que era óbvio era analisar-se o passivo, e se o passivo fosse superior ao ativo, a empresa estaria imediatamente falida. Sabemos hoje que não é o caso, uma empresa com um passivo superior ao ativo pode eventualmente ainda ter alguma reputação na banca que lhe permita aceder a crédito e eventualmente, continuando a atividade e a produção, ultrapassar essa fase em que o passivo foi momentaneamente superior ao seu ativo. Portanto, é um conjunto de critérios que devem ser analisados, sendo certo que compete ao gerente ou ao administrador decidir ou concluir pela situação dessa mesma empresa. Aqui chegados, depois de feita esta análise e dando entrada então, o PER terá sempre como objetivo a aprovação de um plano de recuperação, mais uma vez, não é meramente um plano de pagamentos, mas um plano de recuperação que evite, obviamente, a situação de insolvência, que permita à empresa a continuação da atividade e que permita naturalmente a proteção dos postos de trabalho, e escusado será dizer que neste momento será extremamente importante nos tempos que aí vêm esta proteção também dos postos de trabalho. Deixem-me fazer aqui um parênteses relativamente ao primeiro ponto, evitar a situação de insolvência, e referir que está prevista a transposição da diretiva comunitária relativa às insolvências para breve, estaria para a primavera do próximo ano, mas provavelmente, atento a esta pandemia e à situação que atravessamos e que vamos atravessar, essa transposição pode ser eventualmente anterior, e dentro da diretiva comunitária recai sobre os administradores e os gerentes, entre outros deveres, o principal dever de tudo fazer para evitar a situação de insolvência, recorrendo a meios alternativos e preventivos dessa mesma insolvência. Obriga, obviamente, essa diretiva a que os países criem esses tais mecanismos. No caso português já temos criado, por exemplo, o PER desde 2012, temos o RER desde 2018, que julgo eu falaremos sobre o RER numa próxima sessão, e portanto em Portugal já temos exatamente esses meios alternativos que nos vão ser impostos então por essa diretiva que virá a ser transposta para a ordem interna brevemente. Portanto, o plano de recuperação deve descrever as modificações que dele decorram para a esfera jurídica dos credores, naturalmente, as medidas adequadas à sua implementação e todos os demais elementos que sejam importantes à aprovação. Neste ponto, obviamente, que deve ficar plasmado tudo o que sejam modificações para os credores, nomeadamente perdão de juros, alterações do capital, alterações de garantias, aquilo que eventualmente lhes seja importante. E, obviamente, deve incluir a calendarização dos pagamentos aos credores. Portanto, isto é o objetivo do PER, e aqui chegados, a empresa está pronta a dar entrada então do seu requerimento inicial junto do tribunal, lá está, que é a primeira vez em que o processo vai às mãos do juiz. Em termos de tramitação, e muito rapidamente, sem querer ser exaustiva, o PER inicia com um requerimento subscrito pela empresa e por um ou mais dos seus credores. Eu vou fazer um breve resumo mais à frente sobre o que é isto deste requerimento inicial. Logo que recebido este requerimento inicial pelo tribunal, o tribunal tem que nomear então um administrador judicial provisório, que já vimos atrás a definição muito breve do que é esta figura. A empresa, neste momento, e a partir da nomeação do administrador judicial provisório, tem o dever de informar todos os seus credores do início do PER, enviando-lhes uma carta, convidando-os a reclamar créditos, eventualmente a negociar também aquilo que venha a ser o plano, e, contado da data em que é nomeado o administrador, os credores devem então reclamar os seus créditos no prazo de 20 dias. Uma das funções do administrador judicial provisório é exatamente esta: vai ele receber as reclamações de créditos dos credores, vai elaborar uma lista provisória de créditos, que obviamente pode ser impugnada por quem entenda que não está
correta. A partir do momento em que esta lista está feita pelo administrador judicial provisório, começa a correr então o prazo de negociações entre o devedor e os credores, prazo este que é de 2 meses, podendo ser prorrogado, havendo acordo nesse sentido, por mais 1 mês. No final das negociações, a proposta é colocada aos credores para votação, favorável ou desfavorável, não é necessária qualquer consideração relativamente ao sentido de voto, ainda que na maioria e na prática os credores o costumem fazer quando votam desfavoravelmente, nesse caso em especial. Portanto, em termos de tramitação, é isto, não é um processo extremamente formalista, bem pelo contrário, é um processo muito informal na parte que efetivamente interessa, que é as negociações entre o devedor e os credores. Muito rapidamente, em termos de requerimento inicial, o requerimento inicial é apresentado no tribunal e a empresa demonstra então a sua intenção de negociar com os credores um plano de reestruturação. Deve juntar com esse requerimento inicial os elementos contabilísticos e financeiros, naturalmente, uma declaração do TOC ou do ROC atestando que a empresa, apesar de atravessar dificuldades, é viável. Deve também apresentar, e isto é obrigatório, a declaração do devedor e de credores que correspondam, no mínimo, a 10% do seu passivo, dos créditos reclamados não subordinados. Portanto, por exemplo, juros que sejam vencidos depois da nomeação do administrador não contam para a contabilização do passivo, mas estes credores que subscrevem este requerimento inicial devem corresponder então a 10% do passivo. Neste requerimento, tanto o devedor como os credores dizem: sim senhor, vamos então avançar com as negociações com vista a um plano que permita a revitalização da empresa. E deve ser junto também com este requerimento inicial uma proposta, ainda rascunho talvez, do plano que irá ser colocado à apreciação dos credores e de onde consta obviamente a descrição da situação financeira da empresa e aquilo que é a perspectiva da gerência e da administração relativamente à sua manutenção nos tempos futuros. Portanto, obviamente que quando damos entrada de um PER, além dos 10% obrigatórios para o procedimento ser aberto, convém, obviamente, que alguns ou a grande maioria dos credores já estejam sensibilizados para o plano que vai ser discutido, porque 2 meses é um prazo curto, quando muitas vezes uma empresa de grande dimensão tem muito que acertar com os credores. E, portanto, este rascunho é apresentado inicialmente, mas obviamente convém na prática uma sensibilização anterior junto dos credores no sentido daquilo que será o plano a aprovar e a negociar e a aprovar. A título meramente exemplificativo, isto são minutas daquilo que é, em primeiro lugar, ali com a data de 6 de janeiro de 2020, e perdoem-me os rasurados, mas tenho que o fazer pelo sigilo. Efetivamente, há ali então uma declaração da gerência dizendo que a sociedade reúne todas as condições necessárias à sua recuperação, uma declaração, em segundo lugar, do contabilista, do TOC e do ROC, dizendo que efetivamente a empresa é suscetível de recuperação, e juntando a estas duas declarações, como elementos obrigatórios da entrada do PER, a declaração então do devedor, acompanhada da declaração dos credores, que correspondem neste caso a 10% certos dos créditos não subordinados, dizendo que todos estão de acordo e têm vontade em negociar no sentido da revitalização da devedora por meio da aprovação de um plano de revitalização. Portanto, isto são os elementos fundamentais a entregar com o requerimento inicial, recebido pelo Tribunal, como vimos há instantes, é então nomeado o Administrador Judicial Provisório. Este despacho de nomeação do Administrador Judicial Provisório é exatamente o início do PER em termos judiciais e procedimentais. É o início do processo e é a partir deste momento que o devedor tem que, se ainda não o fez, convidar os credores a participar nas negociações. É com este despacho também que inicia o prazo de 20 dias para os credores reclamarem os seus créditos e é também neste momento que os credores devem informar se pretendem ou não aderir às negociações. Se não o fizerem, e o Dr. Pedro Moraes também vai com certeza falar disto um bocadinho mais à frente, se não aderirem às negociações, podem eventualmente ficar vinculados a um plano sem terem tido uma palavra durante estes 2 meses de negociações. Portanto, a qualquer credor convém, obviamente, participar para pelo menos ficar a par daquilo que está a ser discutido entre o devedor e os demais credores que aderiram às negociações. Portanto, como veem, para além do prazo de 20 dias para reclamar créditos, muitos dos atos processuais obrigatórios no PER cabem ao próprio devedor de uma forma bastante informal, comparando com aquilo que é um possível ou
um processo de insolvência. Em termos de reclamação de créditos, como vimos, são 20 dias contados do despacho, então, que nomeia o administrador judicial provisório. O administrador, no término desses 20 dias, tem então o prazo de 5 para elaborar a lista provisória de créditos e submetê-la ao tribunal. Obviamente que qualquer interessado, credor ou devedor, pode impugnar essa mesma lista no prazo de 5 dias úteis. Se não houver impugnações, a lista converte então em definitiva e se houver impugnações, o processo vai ter obviamente que ser concluído ao juiz. Será este um dos momentos em que eventualmente o processo pode ir então às mãos do juiz para decidir daquelas impugnações. Decididas as impugnações, convém aqui, este ponto é talvez um parênteses relativamente àquilo que é o procedimento e o que é a fase de reclamação de créditos. Eu chamei-lhe sentença, mas não é uma sentença lato sensu como nós conhecemos, por exemplo, no caso do processo de insolvência. É que no caso do PER, a decisão relativamente às impugnações tem um efeito meramente incidental, não resolve os litígios entre os credores e os devedores, não constitui caso julgado fora do processo, mas obviamente que tem um objetivo muito claro, que é a formação e a apreciação do quórum deliberativo. Obviamente que em termos de votação e aprovação do pleno, o CIR prevê as percentagens que aqui são necessárias para haver aprovação e obviamente que se houver uma diminuição ou um aumento relativamente ao que foi reconhecido na lista provisória de créditos, essa decisão do tribunal poderá vir a ter influência no quórum deliberativo relativamente à aprovação ou não do plano. Outras questões aqui se colocam muito mais complicadas, que eu não vou abordar agora, mas efetivamente em termos de despacho relativo às impugnações, é este caráter meramente incidental e obviamente, e vou dar um exemplo muito rapidamente, se um crédito no PER não foi objeto de impugnação, caso essa mesma empresa venha a ser declarada insolvente, nada impede que seja então esse mesmo crédito objeto de impugnação no caso de insolvência, exatamente porque não constitui caso julgado fora do processo este despacho que aprecia as impugnações. Portanto, em termos de negociações, estão reclamados os créditos, os credores já são conhecidos, já foram convidados então a negociar e abre-se a mesa redonda, agora muito mais virtual do que era antes da pandemia, mas sempre foram as negociações levadas a cabo por telefonemas, por e-mails, sendo necessário algumas vezes efetivamente as partes sentarem à mesa, mas durante estes 2 meses então podem as partes negociar aquilo que virá a ser o plano de revitalização. Estes 2 meses, como digo, são prorrogáveis por mais um, desde que haja acordo entre as partes, e há regras que são efetivamente impostas às partes durante este período de negociações. O CIR não é minimamente exaustivo naquilo que são as regras a colocar, precisamente, e mais uma vez, atento a este caráter mais informal do PER, são os próprios credores e o próprio devedor que podem impor então regras relativamente às negociações, por exemplo, olha, vamos negociar apenas por e-mail ou vamos fazer uma reunião de 15 em 15 dias, portanto há um sem número de regras que podem ser impostos entre eles, mas de todo modo, enquanto regras que impõem única e exclusivamente o artigo 17D do CIR, são elas, obviamente, o dever de prestar todas as informações pelo devedor aos seus credores. Os credores devem então informar a empresa de que pretendem aderir às negociações. As regras, como disse, são definidas entre o devedor e os credores. Se não se entenderem quanto às regras, deve então intervir o administrador judicial provisório, que será então uma das principais competências que lhe assistem. Cabe então a esse administrador acompanhar e fiscalizar as negociações. E por fim, a regra, quem sabe mais importante que impõe o CIR, é de impor às partes que atuem de acordo com os princípios orientadores impostos por esta resolução do Conselho de Ministros de 2011. Esta resolução, de que eu vou falar aqui mais à frente, foi uma resolução aprovada no momento prévio à aprovação do PER e que se impõe não só ao PER, mas a todos os procedimentos de recuperação extrajudicial de devedores. Nós, no nosso ordenamento, além do PER, temos o PEAP e temos o RER, o tal RER de que falaremos mais à frente. Em todos estes casos, e tratando-se de recuperação extrajudicial de devedores, singulares ou empresas, ou pessoas coletivas, é aplicável então esta resolução do Conselho de Ministros. E obviamente estes princípios devem ser respeitados pelos credores e pelo devedor ao longo da fase de negociações. Desde logo,
e este é o principal princípio, é o número 1 da resolução, em que encara o recurso ao PER, ou ao RER, ou ao PEAP, como um compromisso e não um direito. O que quer isto dizer? Quer isto dizer que não é um direito do devedor recorrer ao PER, por exemplo, para evitar a insolvência, mas é sim um compromisso de recuperar, de revitalizar aquela empresa, mantendo então a atividade, a produção e protegendo os postos de trabalho. E, portanto, dentro deste compromisso, obviamente que terá que respeitar o princípio número 2 da boa-fé, deve permitir ainda aos credores, não gerando dúvida entre credores e devedor, mas permitir aos credores que se façam acompanhar de peritos e consultores para também terem uma opinião mais firme daquilo que é a situação efetiva da empresa. Obviamente o princípio da cooperação. Durante o período standstill, que eu chamo aqui período standstill e que o meu colega vai falar mais à frente, o período de suspensão, nunca os credores devem agir contra o devedor, seja em que circunstância for. Não estou a falar só de execuções nem de ações de cobrança, mas em todos os campos os credores devem inibir-se de agir contra o devedor. Também durante este período o devedor não deve, obviamente, praticar quaisquer atos que prejudiquem o seu património, porque é esse património que eventualmente vai permitir a revitalização da empresa. Em termos de transparência, é obrigado o devedor a mostrar aos credores todos os elementos que eles entendam adequados à formação de uma vontade esclarecida. Princípio 8, apesar do PER ser um processo público, de natureza pública, é colocada em sítios a abertura deste procedimento, todos os credores que negociem com o devedor devem guardar sigilo das informações, obviamente, e em especial financeiras, que lhe cheguem ao conhecimento por parte do devedor. Portanto, é importante também este princípio da confidencialidade. Obviamente que nenhuma empresa quer ver a sua contabilidade e a sua situação financeira espalhada em público. Obviamente, a legalidade, tudo que seja condições que sejam colocadas no plano devem respeitar aquilo que sejam os princípios da legalidade, tanto no que diz respeito a obrigações fiscais, como no que diz respeito a próprios contratos que eventualmente venham a ser feitos em cumprimento de alguma das condições que venha a ser definida no plano. Princípio 10, viabilidade e perspectiva de recuperação. Isto tem muito que ver com o princípio da boa-fé e com o facto de o PER ser um compromisso e não um direito. Ou seja, com o PER não pode o devedor querer meramente fugir à insolvência, mas deve sim querer revitalizar e ter condições para revitalizar a empresa que apresenta ao PER. E, em último lugar, a atribuição de natureza garantida ao novo financiamento. O que quer isto dizer? Quer dizer que aquilo que seja investimento ou financiamento novo à empresa, e que é obviamente possível, e é isso que se quer numa empresa que seja viável, é permitir novo financiamento para novas atividades, para maior produção, para crescimento da empresa. Obviamente que este financiamento pode ser dado pelos próprios credores que acreditam efetivamente na empresa ou por novos investidores que acreditem também nessa empresa. Esse novo financiamento que venha a ser aprovado no plano e que venha a ser executado mais à frente durante a execução do plano deve beneficiar de garantias. E todos os credores que negociam o plano que eventualmente será colocado em votação devem aceitar que esse novo financiamento beneficie de garantias, sejam elas hipotecas ou outras. E, portanto, esta natureza garantida no financiamento é, obviamente, também uma forma de chamar novos investidores a investir naquela mesma empresa com alguma proteção, porque, obviamente, uma empresa em pé não é uma empresa que está 100% segura e, portanto, é mais uma forma de chamar e de acautelar o interesse de novos financiadores e investidores. Eu referi com algum pormenor esta questão da resolução do Conselho de Ministros, porque todos estes princípios devem mesmo ser respeitados pelos credores. Nós temos conhecimento que muitas vezes se ignora ou não se dá a devida atenção por serem chamados na lei como princípios orientadores, mas há que referir que a consequência da não observação destes princípios pode levar efetivamente à não homologação do PER, mesmo que este tenha sido aprovado pelos credores. Com certeza que o Dr. Pedro Moraes também já o fez, eu já o fiz, em casos de PERs em que efetivamente é claro
que o devedor não respeitou alguns daqueles princípios orientadores. A partir do momento em que nós sabemos que, por exemplo, terá havido a aprovação pela maioria exigida de credores para a aprovação daquele plano, mas sabemos que não era tudo verdade aquilo que foi transmitido aos credores, podemos perfeitamente ir ao processo, alertar o Tribunal para isso mesmo, e o Tribunal pode, ainda que com a aprovação do plano, rejeitar a homologação do PER. Obviamente que não sendo homologado o PER, daí decorrem consequências que são praticamente as mesmas consequências da não aprovação e que o Dr. Pedro Moraes também falará um bocadinho mais à frente. E, portanto, em termos de tramitação e de princípios orientadores e de regras aplicáveis ao PER, é isto que tenho para vos dizer. Darei a palavra, entretanto, ao Dr. Pedro, que há de falar com mais pormenor relativamente àquilo que são os efeitos e consequências do PER. Obrigada. Obrigada, doutora Zita. Vamos então agora passar a palavra ao Dr. Pedro Barbosa Moraes para fazer a sua apresentação. Eu vou parar o meu compartilhamento. Eu não sei se já estão porventura a ver o meu. Já. Já. Não sei se posso já tomar a palavra, doutora Mariana. Sim, sim. Então, sem mais, e fazendo meus agradecimentos que a doutora Zita estendeu no início da apresentação, e pegando na brilhante exposição que acabou de fazer, eu vou muito brevemente densificar alguns dos conceitos que já foram aflorados pela doutora Zita. E, portanto, sem mais, debruçar-nos sobre os efeitos da instauração do PER, cujo momento determinante é o despacho onde é nomeado o administrador judicial provisório. Será esse momento que vai servir de farol para uma série de efeitos e é, no meu entendimento, aquele que porventura importará ter mais presente, sobretudo do ponto de vista do devedor, na maneira como vai tentar conduzir os trabalhos. E, portanto, uma vez proferido o referido despacho, porventura o efeito primordial e mais querido pelos devedores é a suspensão das diligências executivas. Trata-se de uma suspensão total ou parcial, no sentido em que abrange os processos de cobrança, mas muitas vezes, ou casos há, em que a devedora não está naturalmente sozinha em tribunal e são igualmente demandados avalistas e, portanto, já temos vindo a deparar muitas e muitas vezes com pedidos de suspensão alargados também por parte de garantes e de avalistas, quando o melhor entendimento será aquele em que a suspensão se circunscreve apenas e só à devedora. Um segundo efeito, e aqui um bocadinho ao contrário, contra um dos princípios que a doutora Zita alertou, o socorrer-se de um PER não deve visar, apesar de não ser um direito do devedor, não deve visar o atrasar de uma insolvência. Isto é, apresentando-se ao PER, cumprindo com os requisitos iniciais, recolhendo as declarações necessárias, com a nomeação do administrador judicial provisório, há uma suspensão dos processos de insolvência, desde que ainda não tenha sido proferida a sentença. Porventura, um exemplo para tornar mais perceptível. Imaginemos um ex-trabalhador que tem um crédito de algum relevo. Porventura, um despedimento, uma indenização por um despedimento sem justa causa, e ciente da morosidade que lamentavelmente, os processos de cobrança enfermam em Portugal, opta, ainda que erradamente, mas é possível, e opta por requerer a insolvência da anterior entidade patronal. Assim, a devedora confrontada com um crédito de alguma importância, para além de se ter que defender no processo de insolvência, pode, tentando capitalizar capitalizar a confiança que tão bem exemplificou a doutora Zita, conseguindo reunir os demais formalismos, apresentar um PER e desse modo estanca aquela insolvência. Isto em termos ótimos. Isto para dizer que é evidente que não é um direito, mas é uma possibilidade que a lei confere e este efeito que daqui resulta parece merecer a qualificação ou a instrumentalização do PER, sempre e quando seja norteado pelos demais princípios, designadamente a revitalização da empresa. Este despacho impossibilita igualmente a instauração de novas ações de cobrança.
também esta impossibilidade se percebe na medida em que todos os credores, à semelhança do que se passa no processo de insolvência, são aqui chamados a reclamar créditos, ainda que com os efeitos limitados, conforme a doutora Zita bem referiu, mas todos os credores, quer aqueles que já tenham o crédito vencido, ou reconhecido, ou munidos de títulos executivos, eles são chamados a reclamar créditos. E, portanto, também só assim se concebe que, num processo negocial global ou universal, se consiga estender determinados efeitos contra credores que se manifestaram, ou que não se manifestaram, ou que se manifestaram efetivamente contra. Porventura, um dos efeitos que a maior parte das pessoas, ou a maior parte das empresas, pode não ter presente é que os prestadores dos serviços essenciais, água, energia, gás, telecomunicações, ficam impedidos de interromper o fornecimento durante o prazo das negociações. Esta estatuição pode ter uma leitura curiosa por parte do legislador, na medida em que o pensamento subjacente será, porventura, durante o período das negociações, permitir o foco à devedora na reunião com os seus credores, ou com os principais credores. A prática tem vindo a evidenciar que é impossível reunir com todos aqueles que manifestam vontade em participar ativamente nas negociações, mas para não se preocupar, de algum modo, com serviços essenciais, que na verdade são, como o nome indica, absolutamente preponderantes para a manutenção da elaboração. Esta imposição legal tem implicações próprias e desde logo implica uma derrogação dos prazos de prescrição e de caducidade que a Lei de Defesa do Consumidor estatui e, portanto, estabelecendo simultaneamente esta possibilidade destes créditos que se venham a vencer ou estas dívidas que venham a surgir no prazo de negociações, venha a merecer uma proteção mais robusta no caso do processo de insolvência se seguir a este processo especial de revitalização. Por fim, a empresa fica impedida de praticar atos de especial relevo sem autorização prévia do administrador judicial provisório. O que é que são atos de especial relevo? Este novo ator, o administrador judicial provisório, surge e entra no cotidiano da gestão da empresa, seja ela uma sociedade por cotas ou anónima, porque, apesar de ser um processo extrajudicial, o legislador sabe que tem que haver aqui algum tipo de anjo a proteger a gestão, por um lado, as expectativas dos credores e, por outro lado, a vontade e o desejo da devedora. E, portanto, conforme resultava dos princípios orientadores, a empresa não pode, se por um lado lhe é vedada o espírito persecutório aos credores, por outro lado ela também não pode, pura e simplesmente, dilapidar património. E, portanto, a lei não estabelece um leque taxativo e, portanto, socorre-se de exemplos, mas oferece um número de dados que a empresa não pode praticar sem autorização expressa do administrador judicial provisório. Por exemplo, a venda de partes da empresa ou de estabelecimentos, a totalidade das existências, alienação de participações sociais que a empresa eventualmente tenha noutras empresas e que todas elas formem um fluxo ou um processo produtivo, a celebração de contratos de execução duradoura, a aquisição de bens imóveis, ou a venda, a alienação de bens por um preço superior a 10 mil euros e que represente pelo menos 10% do valor do ativo. E isto também, uma vez mais, por referência à data em que foi proferido o despacho de nomeação do administrador judicial provisório. Este pedido de autorização tem que ser prescrito, a resposta, por sua vez, também tem que ser prescrita, e o que existe é, no caso de haver uma solicitação e o administrador judicial não cumprir, assistimos a um indeferimento tácito e, portanto, a empresa quer, o administrador pede, o administrador não responde, em 5 dias o que se assiste é um indeferimento tácito. Podem-se levantar aqui uma série de questões em termos de responsabilização do administrador judicial provisório no incumprimento que é dele enquanto operador judiciário. Mas não é nesta sede que vamos falar, mas fica aqui a nota que efetivamente este novo ator desempenha um papel fundamental na gestão do cotidiano das empresas alvo de PES. Regressando ou ingressando no período das negociações. A doutora Zita já referiu que, para além dos princípios orientadores, há, por banda da devedora, um dever de prestar informação
aos credores e ao administrador judicial provisório. Isto porque as regras são definidas entre credores e devedor, ou na falta delas é então chamado, enquanto árbitro, o administrador judicial provisório. Outra das tónicas que importa salientar é a atualização da informação financeira. Porquê? Trata-se de um dever acrescido e sempre atual, na medida em que, no prazo das negociações, podem surgir eventos ou acontecimentos relevantes na conformação da decisão dos credores. Por exemplo, podemos estar, e tomando o exemplo do PER, de uma empresa que se socorra para fazer face a uma insolvência ilegítima, chamemos-lhe assim, ou requerida de um modo não totalmente correto, e, portanto, a empresa devedora pode ter em carteira uma série de negócios já há muito tempo celebrados, mas cujos efeitos só venham a produzir, ou previsivelmente venham a produzir, neste período de negociações. Ou que estivessem porventura sujeitos a alguma condição suspensiva que só agora é que irá acontecer e desse modo alterar substancialmente a realidade das existências, o imobilizado, muita coisa pode ser alterada ou já na convicção de estar pendente essa alteração. Outro exemplo que acontece não raras vezes é quando se socorrem do PER e neste curto, porque é efetivamente em termos objetivos um curto prazo de negociações, a empresa consegue extraordinariamente recuperar uma série de crédito que tinha, de dívidas que tinha fora de casa. E, portanto, também essas dívidas e a imputação que esses créditos ou que essa receita extraordinária pode vir a ter, implica a atualização e não torna obsoleto um pedido de informação formulado numa semana para a semana seguinte. Isto levanta ou leva-nos também para a interseção com a possível intervenção de peritos, conforme o Dr. Zito também já referiu. Mais do que dificuldades técnico-legais, o socorrer-se de um PER levanta inequivocamente dúvidas financeiras, económicas. E, portanto, qualquer plano que se preze e que pretenda transmitir confiança e viabilidade aos credores vai, ou deverá ser, esmiuçado e analisado de um ponto de vista técnico. E não vai ser o devedor que vai conseguir oferecer uma resposta satisfatória aos credores, porque o plano que ele oferecer não se pode basear em suposições, vai ter que ter dados palpáveis e analisáveis, e então, muitas, não raras vezes, surge a necessidade de contratar peritos. Primeiro ponto, trata-se de uma despesa que corre por conta de quem socorre desse auxílio técnico, a não ser que, também imbuídos no espírito da autonomia que perpassa por todo o PER, se venha a contemplar expressamente no plano a apresentar que estes custos com os peritos que tenham ocorrido nas negociações correm por conta do devedor ou que sejam diluídos no tempo. Agora, mais do que nunca, também em função das limitações da Covid-19, estas negociações deverão efetuar-se à distância. E há processos em que são milhares e milhares e milhares e milhares de credores. E isto não é viável. Não é viável. O que não legitima que aconteça, o que muitas vezes acontece, que é o devedor, ao arrepio dos princípios que ele tão bem conhece ou deverá conhecer, não respeitar os pedidos de informações ou os pedidos de participação em negociações de todos os credores, por mais ínfimos que sejam. Porque senão está aberta a porta para efetivamente requerer a não homologação do plano sem prejuízo de estar reunida a maioria necessária para aprovar o plano. E muitas vezes deparamos-nos com pedidos materialmente infundados, mas formalmente perfeitos. E é o triunfo da forma sobre a matéria. Portanto, pode uma empresa apresentar um plano absolutamente sustentado, viável, muitas vezes contempla investimento de credores novos, designadamente investidores estrangeiros, e morrer na praia quando chega ao tribunal, quando é chamada à apreciação do juiz, e por uma questão técnica que não foi respeitado, um pedido de informação numa dada data, pode fazer ruir um trabalho meritório e suor e que viabilizariam o que agora no fundo se pretende, que é a maximização de postos de trabalho. Por fim, os já mencionados princípios da boa-fé, da verdade e da transparência também têm uma repercussão muito própria desta feita da esfera dos órgãos sociais. Isto é, não é um direito o socorrer-se do PER,
é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que acarreta deveres. E esta violação, para além de culminar com a possível não homologação, pode, apesar de prova difícil, é verdade, mas algum credor que alegue e consiga comprovar que houve informações falsas, deturpadas, que lhes foram prestadas e que de algum modo lhes terão acarretado algum tipo de prejuízo, podem demandar não só a sociedade devedora, mas igualmente os administradores de facto ou de direito. Trata-se de uma ação que corre autonomamente ao PER, portanto, ainda que não beneficie do caráter urgente, irá colher com toda a certeza a prova no PER. As negociações, já conforme referido pela doutora Zita, o prazo impreterível de 3 meses, 2 meses mais um de renovação, sendo que até o último dia das negociações deverá a devedora depositar a sua proposta de plano de revitalização. Esta proposta, ou uma primeira proposta, deverá conter algumas expressões mínimas, como sejam, por exemplo, a indicação clara e absolutamente perceptível se a satisfação dos interesses dos credores irá ocorrer por via ou da liquidação de alguns bens da empresa, se passa, porventura, pela transmissão de estabelecimentos ou da própria empresa, o saneamento da empresa para uma terceira entidade, ou, por exemplo, estabelecer de modo perceptível também qual o cenário previsto no cumprimento do plano que se propõe versus o cenário de, por exemplo, uma liquidação num processo de insolvência sem mais. Este confronto permite, porventura, aos credores que não os comuns, inclusive os comuns, mas que não os comuns, mas os garantidos, terem uma real percepção de qual a oscilação, o grau de satisfação dos seus créditos e, porventura, permitirá aos comuns, por via do PER, verem o seu crédito de algum modo satisfeito, ainda que uma porcentagem ínfima, quando num processo de insolvência dificilmente terão algum recebimento. Depositado este plano, qualquer credor dispõe do prazo de 5 dias para tecer qualquer tipo de comentário que entender por pertinente, no caso, por exemplo, não ter sido, a sua pretensão não ter sido atendida nas negociações. A empresa, por sua vez, dispõe de novo prazo de 5 dias, também ela, para fazer face, porventura, a alguma chamada de atenção que algum credor tenha feito e que ela repute de adequado. Por fim, o devedor deposita esta versão final do plano e desencadeia-se então um prazo final de 10 dias para, aqui sim, qualquer credor, qualquer interessado, requerer a não homologação ao juiz. Isto é o último prazo, a última rácio concedida aos credores para se pronunciarem, sendo que depois de junta a documentação respeitante à contagem dos votos, que é da incumbência do referido administrador judicial provisório em conjunto com o devedor, a não ser que haja uma votação unânime, que eu vou ser muito sincero, nunca me deparei, o juiz dispõe também ele de 10 dias para decidir se homologa ou não o plano. E, por fim, chegamos então ao cenário, à possibilidade dos dois cenários, que temos a não aprovação, ou a aprovação e homologação, ou a aprovação e não homologação. E, portanto, o que temos é a empresa, e a empresa ou os credores em conjunto podem, a qualquer momento das negociações, chegar à conclusão que não há viabilidade nesta proposta de plano e, portanto, dão o processo como findo. Da mesma maneira, se for ultrapassado o prazo máximo das negociações, também há um fim compulsivo deste processo. E, portanto, concluindo-se pela não aprovação ou pela inviabilidade deste procedimento, importará ao administrador judicial provisório emitir um parecer sobre se a empresa está ou não num estado atual de insolvência. E é este parecer do Sr. Administrador Judicial Provisório que irá determinar, caso este conclua, ouvidos os credores, caso este conclua pelo estado de insolvência, vai ele requerer a insolvência da devedora, ao qual o PER será apeso. No caso, pelo contrário, e o desejável, no caso de assistirmos a um quórum deliberativo que aprove o plano em discussão, e caso venha a ser homologado pelo juiz, então todos os credores ficam vinculados ao PER
mesmo aqueles que não tenham negociado ou que tenham votado desfavoravelmente o plano. Não raras vezes, um credor expõe fundadamente as reservas que o plano lhe causam, documentalmente consegue avalar a credibilidade que as demonstrações de resultados que foram juntas e as previsões, e sem prejuízo desse árduo trabalho, vai ver o seu crédito alterado de acordo com o que constar do plano. A aprovação e a homologação do PER determinam igualmente a extinção de todos os processos de cobrança de dívida e de insolvência pendentes que estavam suspensos a quando do despacho proferido, da nomeação do Administrador Judicial Provisório, e representa naturalmente o impedimento à instauração de novas ações enquanto se mantiver a execução do plano. Mas isto relativamente aos créditos que estavam constituídos à data em que foi nomeado o Administrador Judicial Provisório. Isto é facilmente compreensível porque, com a homologação do plano e a revitalização da empresa, a empresa mantém-se no comércio jurídico. E, portanto, se tinha um leque de credores com razoável certeza bem definidos, e agora com estes efeitos que decorrem do PER, naturalmente que há como um fresh start para a empresa no relacionamento com novos fornecedores, com novas instituições bancárias. E, portanto, estes novos atores não estão limitados nos seus poderes e nos seus deveres e obrigações no relacionamento com a devedora. E, portanto, também por aqui se vê a importância daquela data do despacho a nomear o Administrador Judicial Provisório. Só, ainda que com recurso agora a umas minutas, e para não maçar a quem nos ouve e quem nos vê, só um apontamento relativamente à sentença, que é a última intervenção do juiz, e é o controle da legalidade, e o que temos assistido invariavelmente é um conforto ou uma propensão dos juízes para homologarem os PERs. Seja porque a maioria que os aprovou é efetivamente assinalável e, portanto, assistimos não raras vezes a aprovações na ordem dos 80% e dos 90%. Sem prejuízo dos pedidos de não homologação, os juízes tendem, ou há subjacente a referida propensão para dar uma segunda oportunidade ou viabilizar a empresa e, portanto, encaram o PER como um verdadeiro instrumento de viabilização, e se a empresa estivesse efetivamente má, estávamos na insolvência e não havia sequer hipótese do PER, o que não raras vezes está absolutamente desfasado da realidade. E se me permitem um exemplo crasso do que não deve acontecer na condução de um processo, é o processo de revitalização da Soares da Costa, que é um processo público e, portanto, também não me vou tecer mais comentários, mas os juízes propendem inequivocamente para homologar os planos os planos de revitalização. E a este respeito, uma derradeira chamada de atenção para os denominados acordos extrajudiciais de recuperação da empresa. Se a devedora conseguir à cabeça obter a maioria dos votos que seria exigível para aprovar um plano, e aqui uma de duas vias se abre, ou recolhe um terço dos créditos, se um terço dos créditos, neste caso não relacionados porque não havia ainda, mas conhecidos, votarem, e dessa primeira maioria, 2/3 desses votos forem superiores a créditos não subordinados, ou se a empresa consegue, à partida, conseguir o voto favorável de mais de metade dos credores que ela oferece e reconhece e leva ao conhecimento, e mais de metade dessa metade, por sua vez, correspondem a créditos não subordinados. A doutora Zita deu o exemplo dos juros que se vençam depois da nomeação do Administrador Judicial Provisório. Porventura, o exemplo paradigmático de um crédito subordinado serão os créditos por suprimentos. A devedora pode acelerar todo este procedimento e como que forçá-lo junto dos demais credores, porventura daqueles sobre os quais não detém assim um capital de confiança tão grande, e apresentar já ao juiz o PER e a votação necessária para que ele promova a homologação.
Naturalmente que há ainda assim citações de credores e eles são chamados ao processo para se pronunciarem. Mas, no fundo, consegue-se, de um modo muito mais célere, antecipar e simultaneamente galvanizar e criar a convicção ao juiz que efetivamente estão reunidas as condições para que a empresa mereça esta segunda oportunidade. E então o juiz, uma vez mais, ao analisar se não houve ou não uma violação não negligenciável, que basicamente será, porventura, o fundamento que poderá levar a maior parte das vezes à não homologação, se houve ou não uma violação não negligenciável das regras procedimentais, determinará também ele a homologação deste acordo. E dou assim por terminada a minha intervenção, culminando por agradecer ao informador fiscal e à doutora Mariana o convite que gentilmente nos endereçou, na esperança que tenhamos sido breves e cumprido com o tempo que nos foi determinado e creio que disponíveis para quaisquer questões que entretanto tenham surgido. Obrigada Dr. Pedro. Nós é que agradecemos, portanto, esta disponibilidade para fazerem esta apresentação e também a parceria, uma vez mais de referir, a parceria que surgiu aqui com Sergeira Namora e Marinho Falcão. Vamos agora para as questões dos nossos participantes e vou começar aqui com a primeira, que nos chegou do Ricardo Granja e que nos diz o seguinte: conforme referido pela doutora Zita, espera-se uma pandemia de insolvências em tribunal. Não seria uma excelente oportunidade para privilegiar as atuações extrajudiciais como o RER? E dentro dessa realidade, a intervenção de um novo interlocutor, o mediador de recuperação de empresas? Eu não sei aqui quem poderá mais facilmente responder esta questão. Talvez. Eu posso, se me permite, Dr. Pedro, Dra. Mariana, com certeza, posso? Com certeza. Bom, hoje falamos só do PER, mas como eu disse no início, vamos também falar de RER mais à frente, não é, doutora Mariana? Sim, sem dúvida alguma que sim. Aliás, o RER é um dos tais mecanismos preventivos da insolvência e apresenta muitas vantagens, nomeadamente em relação ao PER. Eu não me quero alongar muito, mas desde logo o facto de ser completamente extrajudicial, de ser absolutamente confidencial, regra geral é totalmente confidencial, e também pelo facto de não ser exigível, como no PER, serem chamados todos os credores do devedor. No caso do RER podem ser escolhidos, por exemplo, os credores cujos créditos já estejam aqueles únicos créditos a impedir o desenvolvimento normal da empresa e, portanto, só se chamar 1, 2, 3, meia dúzia de credores de um universo muito maior deles. Por isso, sim, a resposta é obviamente que sim, que é um mecanismo que deve ser até talvez mais divulgado, que eu julgo que não é. O facto de só correr entre o devedor e os credores junto da Conservatória do Registro Comercial também acaba, se calhar, por facilitar, por não ter de ser sujeito à tal homologação do Tribunal e apresenta, obviamente, desvantagens pelo facto de não vincular todos os credores, como no caso do PER a ser aprovado, os vincula a todos. Portanto, num e noutro regime há vantagens e desvantagens e eu assinalo a confidencialidade no RER como uma das maiores vantagens que dele decorre. E, obviamente, com a intervenção do mediador de recuperação de empresas, eu não sei se o Dr. Ricardo Granja já trabalhou com mediadores de recuperação de empresas, mas não tenho dúvida nenhuma que será uma figura que deverá ser desenvolvida, seja em RER, seja eventualmente noutras situações de negociação entre credores e devedores ou empresas em situação difícil, e sem dúvida nenhuma que me parece das regras que foram criadas na lei que criou o mediador de empresas, portanto estamos a falar de técnicos perfeitamente capazes de acompanhar e de mediar estas negociações, não tenho dúvida que será só vantagens, obviamente que sim. E digo mais uma vez, julgo que este procedimento ainda não foi suficientemente publicitado junto das empresas. E, portanto, obviamente que defendo que o IAPMEI, que será o IAPMEI que o deve fazer, o deva talvez publicitar com mais intensidade, especialmente nos tempos que aí vêm. Obrigada. Vamos a mais uma questão. E se um credor impugnar créditos, daí até à sentença, suspendem as negociações? Como é que funciona a nomeação do administrador judicial provisório? É aleatória? O devedor pode sugerir um nome? Bem, se a doutora Zita, posso assumir eu. Ora bem, a primeira pergunta era se um credor. Muito bem. Ora bem, a doutora Zita acabou, creio eu, que conseguiu explicar que
Contrariamente ao processo de insolvência, esta impugnação à lista de créditos não é, chamemos-lhe, definitiva. E, portanto, os seus efeitos restringem-se a este processo. E, na verdade, apesar de todos os credores serem chamados a reclamar créditos no processo, também do processo especial de revitalização, o efeito que se retira é eminentemente para efeitos de votação. E, portanto, no caso da impugnação, não se suspendem as negociações. O próprio juiz vai ter que faz uma prognose da probabilidade dos créditos impugnados virem a merecer acolhimento ou não, mas não é motivo para suspender as negociações. O prazo dos 3 meses é imperativo e não é sujeito a oscilações ou a deturpações. Já a nomeação do administrador judicial provisório. Muito bem. Aqui, creio que também ficou esclarecido que é o interveniente de subeja importância na condução do processo. A sua nomeação ocorre no mesmo registro que nos processos de insolvência e, portanto, atualmente está sujeita a um sorteio dentro de um número limitado de administradores que estão registados. Todavia, em função da especificidade que cada empresa apresenta e alguns ramos de atuação detêm, e eu lembro-me, por exemplo, este é um exemplo que nos últimos anos, já há 10 anos para cá, tem vindo a merecer um tratamento de algum modo diferenciado e o que se tem assistido era a nomeação de administradores judiciais com conhecimento naquela área. E o exemplo que eu queria dar é o dos centros comerciais. Assistimos à venda de centros comerciais, os Dolce Vita, que portanto já foram renomeados, mas esses processos foram entregues a um administrador em particular, ou aliás, um leque de 3 administradores em particular, e portanto nada obsta que no requerimento inicial que o devedor submeta à apreciação do juiz, munido da declaração dele e do TOC ou do ROC, ou do credor ou do conjunto de credores que preencha os 10% previsível dos créditos, que haja uma alegação circunstanciada do porquê de dever ser nomeado um administrador judicial em particular, que poderá ou não ser atendido pelo juiz, mas à partida estamos a falar de uma nomeação aleatória. Obrigada. Vamos a mais uma questão do José Pedro Pinto. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço à doutora Zita Medeiros e ao doutor Pedro Barbosa Moraes a excelente exposição e parabenizo todos os responsáveis por esta iniciativa. Tenho 2 questões que gostaria de esclarecer. A primeira, caso o plano não seja aprovado e o administrador judicial provisório der parecer de insolvência, este parecer é vinculativo? Segundo, os singulares têm algum procedimento semelhante ao qual recorrer, tendo em conta que o PER não lhes é aplicável? Muito obrigada. Pedro, se quiser responder à primeira e eu respondo à segunda. Pode ser. Ao contrário? Não, pode ser. Eu peço desculpa, já estava aqui a ver a pergunta que foi colocada depois e por isso é que já estava aqui a perder o fio à meada. Maiorzinha. É um bocadinho maior, sim. Ok, caso o plano não seja aprovado, muito bem. Se o plano não for aprovado, é obrigatória a pronúncia do administrador judicial provisório. Muitas das vezes, a própria lei contempla que os próprios credores sejam uma vez mais auscultados sobre o estado atual da insolvência ou não da devedora. O parecer que o administrador judicial provisório emitir vai vinculá-lo, é vinculativo no sentido de que se ele concluir pela insolvência, ele tem que requerer a insolvência. Isto não quer dizer que isto equivale a uma apresentação à insolvência por parte da devedora. Portanto, não está fechada a porta para o parecer do administrador judicial provisório ir no sentido de estar efetivamente numa situação de insolvência, requer insolvência e não está vedada a possibilidade da devedora de deduzir oposição à insolvência. Mas nesse sentido, sim, é vinculativo para o administrador judicial provisório. Condicionam a ele na sua atuação. Então, relativamente... Já está, não está? Creio que é isto, sim, creio que é isto. Relativamente à segunda, os singulares têm algum procedimento semelhante? Sim. Durante anos, e desde a criação do PER em 2012, durante anos que os singulares recorreram ao PER. Nós tivemos imensos PERs no escritório apresentados por singulares. Era estranho porque a própria formulação do procedimento especial de revitalização não estava, nem nunca esteve pensada para singulares, mas a verdade é que durante anos os singulares recorreram a este procedimento.
Entretanto, os tribunais foram decidindo que não lhes era possível nem era legítimo recorrerem a esta figura e, obviamente, que por não ter sido pensado para singulares, acabou por se ter que criar um regime particular para singulares. E temos então o PEAP, que foi criado também recentemente, que é em tudo semelhante para o PER, mas obviamente a noção de situação económica difícil é diferente da situação económica difícil de uma empresa pela força e pela natureza, obviamente, das relações que uma e outra entidade, singulares e coletivas, desenvolvem no mercado. E sim, portanto, temos então o PER que está em vigor e a que recorrem os singulares. Em termos de regras é muito semelhante, como disse, ao PER, mas obviamente adequado à natureza das entidades que recorrem, neste caso às pessoas singulares que recorrem ao PEAP. Em termos de consequências, também no PEAP é em tudo semelhante ao PER, portanto aquele plano que for aprovado no âmbito de um PEAP vincula todos os credores e permite ao singular evitar a sua própria declaração de insolvência e recuperar-se, obviamente não tendo em vista a continuação da atividade, nem a manutenção de postos de trabalho, nem sequer a continuação e aumento da produção, mas para se organizar também na sua vida pessoal e permitir também aos credores que recebam os seus créditos, evitando-se mais uma insolvência que eventualmente pode ser desnecessária. Portanto, PEAP. Obrigada. Vamos a mais uma questão do Luís Jorge. Boa tarde. Tenho a seguinte questão. Numa situação em que um credor, um banco, tenha como garantias de um crédito concedido património dos sócios gerentes, pode o credor, durante as negociações e após a conclusão das mesmas, executar essas garantias dos avalistas, mesmo que o acordo haja sido homologado e esteja a ser cumprido? Tendo em consideração que o devedor é a sociedade e que esta chegou a acordo com o credor, pode o credor executar os avalistas com vista à cobertura dos montantes de que prescindiu, voluntariamente ou não, no processo de negociação do PER, por exemplo, afastamento de juros ou redução de capital. Quando diz que os processos caem após a homologação, caso o processo tenha como executados a empresa e avalistas, o processo termina na totalidade ou apenas contra a empresa? Obrigada. Eu não sei, eu pelo menos deixei de ouvir, terei sido eu que fiquei sem ligação. Provavelmente, não sei se a doutora Zita me ouve. Ouvi perfeitamente. Ok. Eu posso responder a esta, se a doutora Zita quiser. Força. Ora bem, eu percebo a questão e é, porventura, no confronto entre devedor e garantes, é, porventura, a tónica que surge nos PERs. Enquadrando a questão, essa dúvida existe porque nas regras do PER resulta, se me derem um segundo, resulta expressamente que é aplicável ao PER o título 9º do Código de Insolvência e de Reparação de Empresas. E dentro do título 9º, a norma do número 4 do artigo 217 diz que as providências previstas no plano de insolvência e não de revitalização, com incidência no passivo do devedor, não afetam a existência nem o montante dos direitos dos credores da insolvência contra os co-devedores ou os terceiros garantes da obrigação. Mas estes sujeitos apenas podem agir contra o devedor em via de regresso, nos termos em que o credor da insolvência pudesse exercer contra eles os seus direitos. Ora bem, isto remete para uma multiplicidade de conceitos jurídicos que dão aso às mais variadas interpretações. Desde logo, porque na norma que prevê esta aplicação do título 9º, logo a seguir, que é o número 7 do artigo 17F do Código de Insolvência e Reparação de Empresas, diz que, em especial, ou melhor, o juiz decide se deve homologar o plano ou recusar, sendo aplicáveis as regras previstas no título 9º, em especial, e depois dá um leque de normas, mas não consta lá esta, a do número 4 do artigo 217. E, portanto, e regressando à sua questão em concreto, durante as negociações, e aqui pode assumir de especial importância este período, durante as negociações é absolutamente desaconselhável que haja algum tipo de pressão ou execução de garantias, ainda que não incidentes sobre o devedor. E isto ainda por respeito
aos princípios norteadores do PER. Uma vez aprovado e homologado o plano, que tem sempre, 100% das vezes, incidência sobre o passivo, é meu entendimento que não está vedado ao credor que detenha qualquer tipo de garantia incidente sobre co-devedores, porque a lei também diz co-devedores, não limita a avalistas, a fiadores, não restringe a figura, remete para co-devedores. Claro que depois pode abrir aso à discussão, mas eles não são garantes, eles não são devedores e, portanto, não são co-devedores. Mas o espírito da lei claramente que é isso que visa. Porque, e dou-lhe um exemplo, muito bem, uma empresa que tem avalistas ou tem terceiros que prestam hipoteca. E uma empresa socorre-se do PER. E, portanto, consegue negociar, aprovar e o PER está homologado. Se essa previsão do PER incidisse sobre as garantias, designadamente a hipoteca que fora prestada por terceiros, bastava que então esse efeito automático do PER era a diminuição da hipoteca e no dia a seguir o devedor incumpria o PER e, portanto, estava absolutamente destruída a garantia que beneficiava ao crédito por parte daquele credor, que até poderia ter sido levado a votar num sentido com vista à revitalização, porque estava confortável com as garantias que detinha por outros. E, portanto, é o meu entendimento e tenho sido imensas vezes confrontado com esta questão e aguardo decisões de instâncias superiores, mas é o meu entendimento que, à semelhança do preceituado número 4 do artigo 217, apesar de não haver uma remissão expressa para essa norma em concreto, há remissão para as regras previstas no título, no qual se inclui esta norma e, por maioria de razão, terá que ser aplicável aos PERs. E, portanto, nada obsta que o banco, sim senhora, depois, ainda que haja um plano aprovado e homologado, se socorra de colaterais que detenha para o mesmo crédito que foi alvo de uma redução, de uma renegociação. Eu creio que a pergunta também contemplava a dúvida relativamente à extinção dos processos. O efeito do PER restringe-se à devedor, não tem, e eu comecei precisamente por dizer que os processos onde estão os executados, a empresa e avalistas, os avalistas não beneficiam desta suspensão e muito menos desta extinção do processo quanto a eles. O processo continua. Claro que há sempre tentativas nesse sentido, mas invariavelmente têm redundado em fracasso. Posso acrescentar um ponto muito rápido, concordando com tudo que acabou de dizer o meu colega, só acrescento o seguinte: o plano aprovado pelos credores acaba por ser um acordo, como outro acordo qualquer, neste caso sujeito às regras do PER. Portanto, eu entendo que efetivamente nada tem que ver com a eventual execução de avalistas, que os credores podem efetivamente avançar nos termos que acabou de dizer o meu colega. A única exceção que eu vejo é efetivamente nesse plano ter sido considerada essa questão e ter sido feito constar que durante a execução do plano não podem ser executados quaisquer garantes. Portanto, é a única eventual exceção a essa regra que reina. Sem prejuízo, se a minha colega me permite, que já fomos confrontados com planos com esse teor e que, naturalmente, o que tem existido é a via judicial pela redução do negócio que é, ou que redunda, o PER. E, portanto, judicialmente, operar-se uma redução do negócio na medida em que essa cláusula, tendo sido naturalmente votada contra pelo credor, sobre o qual, pelo qual iria ficar prejudicado, e, portanto, ainda assim, mantendo-se a estrutura e as demais cláusulas do PER, essa cláusula ser judicialmente afastada. E, portanto, também temos assistido a essas situações e também, 100% das vezes, têm merecido acolhimento. Vamos a mais uma questão da Sónia Francisco, que nos diz o seguinte: apesar do PER ser vinculado pela homologação de um juiz, não será um RER mais vantajoso pelo motivo da confidencialidade e de o mesmo ser extrajudicial, tornando o processo mais célere e tornar a recuperação de empresas uma tentativa que seria de recuperar empresas? Tornar a recuperação... Eu posso responder? Tornar a recuperação de empresas uma tentativa... Bom, eu vou responder à questão no sentido de sabermos se o RER será mais vantajoso por motivo da confidencialidade e mais célere. Eventualmente sim, a confidencialidade naturalmente que importa e é uma das vantagens do RER. Aliás, essa regra da confidencialidade foi imposta no RER, por algum motivo foi, como é óbvio,
fazendo o contraponto à publicidade do PEIR. E obviamente que é uma vantagem. Agora, eu não posso dizer em termos abstratos que o REIR seja mais vantajoso que o PEIR. Depende muito da situação da empresa e do objetivo da empresa. Numa empresa que tem um crédito em incumprimento há muito tempo e que tem alguma dificuldade em cumprir, e sendo só aquele crédito que está ali a pesar na tesouraria, muito provavelmente bastará o recurso ao REIR, porque quer resolver aquele crédito em concreto, fazendo dele segredo para nenhum dos outros credores ou parceiros ficar a saber que teve dificuldades no cumprimento daquela pontual obrigação. Portanto, sim, obviamente que pode ter vantagens, agora não é uma vantagem que se estenda obrigatoriamente a todas as empresas. O que eu continuo a dizer é que acho que o REIR não é publicitado de forma a que todas as empresas possam saber que têm estas duas possibilidades, o REIR e o PEIR, e dentro daquilo que é o objetivo e a condição de cada uma, escolher aquele que será mais adaptado. Em termos de celeridade, o prazo de negociações do REIR é exatamente o mesmo prazo de negociações do PEIR, ainda que possa ser estendido por um período ligeiramente superior, mas a regra serão os 2 meses mais 1. Portanto, em termos de celeridade, a diferença não é muita, até porque o prazo, ou melhor, o despacho do tribunal ao homologar o PEIR também é um despacho que se faz com muita celeridade. Portanto, não é pela diferença de 5 dias que se veja grande vantagem no REIR por contraponto ao PEIR. Todas as outras circunstâncias e todas as outras características do REIR, para além da celeridade, que será uma diferença de dias, como disse, parece-me que são mais de assinalar do que propriamente a característica da celeridade, porque em termos de tempo são muito, muito semelhantes. Obrigada, e vamos então à última questão, que nos diz o seguinte: pela resolução do Conselho de Ministros número 41/2020 foi criado o PEV, Processo Extraordinário de Viabilização de Empresa. Não percebo totalmente o seu alcance. Onde se enquadra este novo processo? Servirá ao PER, ao RER ou a ambos? Posso adiantar a resposta? Sim. Me permitem? Bom, o PEV ainda não foi criado. A resolução do Conselho de Ministros o que prevê a criação deste regime. O regime ainda não está criado, portanto nós ainda não conhecemos como é que vai funcionar o PEV. Existe efetivamente a resolução que diz que vai ser criado. Agora, em termos de encaixe, onde é que se encaixa o PEV? O PEV foi criado por essa resolução do Conselho de Ministros única e exclusivamente também para empresas em situação económica difícil, como é o caso do REIR e do PER, mas em que essa situação tenha sido provocada pela pandemia Covid-19. E, portanto, é na decorrência dessas dificuldades criadas por força da pandemia que surgirá o PEV como uma solução para ser alcançado um acordo de revitalização. E servirá, e portanto, nem num nem noutro fica no intermédio, precisamente por ter que responder a dificuldades provocadas pela pandemia. Tem uma grande vantagem em relação ao PER, não já ao REIR, porque o REIR não corre no tribunal, corre na conservatória, mas tem uma vantagem em relação aos PERs, é que o PEV é um processo urgente, mas de urgência especial, passa à frente, nomeadamente, dos PERs, exatamente porque tem que fazer-se face a esta circunstância criada pela pandemia e ajudar as empresas que tenham sido afetadas pela crise da Covid-19, e ainda virão, infelizmente, muitas que vão ter que tentar revitalizar. Portanto, eu não vejo o PEV nem colado ao REIR, nem colado ao PER. É um regime que vai ser transitório, portanto, não vai durar indeterminadamente, como é o caso do PER. É um regime transitório que vai responder única e exclusivamente às situações difíceis criadas pela pandemia e que, por esse mesmo motivo, vai ser um processo de urgência especial passando à frente do PER. Para já é o que sabemos. Obrigada. Terminadas então as questões, iremos encerrar este webinar de hoje, de referir ainda aos nossos participantes que agora, ao terminar o webinar, gostaria muito que respondessem ao inquérito que vai aparecer no vosso browser, de forma a sugerirem temas para futuros webinars. Isso é importante para nós também, para irmos de encontro aos esclarecimentos que gostariam de obter. E por isso agradecer a todos os participantes que agora, ao fecharmos então o webinar, que respondam a essas questões. Quero agradecer uma vez mais à Sociedade de Advogados Cerejeira Namora e Marinho Falcão pela parceria, em especial ao Dr. Pedro Barbosa Moraes
e à doutora Zita Xavier Medeiros pela colaboração e pela disponibilidade e pela excelente apresentação que fizeram sobre o tema. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Obrigada, doutora Mariana, e vemo-nos cá sempre que precisarem de nós, que estamos cá disponíveis para conversar um bocadinho. Muitíssimo obrigada. Continuação de uma boa tarde para todos. Obrigado. Vamos então terminar assim este webinar. Obrigada, até uma próxima. Boa tarde a todos. Com licença, boa tarde a todos.